Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo de analisar o quarto episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. E sim galera, o episódio, pelo que parece, vazou, né? Eu fui ver, né? Tava disponível, então por que não? E vamos falar a respeito desse episódio vazado, né? Eu espero que o episódio vazado não tenha nenhum corte ou algo assim, porque eu não sei, cara, vazou o troço, pode ser que alguma coisa seja modificada, eu não sei qual foi o procedimento, se eles pegaram precisamente tudo ou não, mas de qualquer forma, eu vou analisar o que eu vi, e o que eu vi pareceu realmente ser todo o episódio. Então, como sempre, eu vou pegar os pontos mais importantes, as mais chamativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, nesse episódio eu acho que eu posso dividir em 3 áreas de foco, né? A gente vai falar um de cada vez para manter a organização, mantendo como primeira área de foco o Winterfell, né? Que nós tivemos realmente um foco em vários membros da família Stark. Nós tivemos finalmente a volta da Arya, tivemos um maior aprofundamento no Bran, um maior aprofundamento nas questões de posição social da Sansa, mas vamos primeiramente falar da questão do Bran, né? Que nós tivemos a conversa dele com o Mindinho e com a amiga dele, né, que acompanhou ele durante toda a sua jornada evolutiva até a sua transformação no Corvo de 3 Olhos. Sobre as duas conversas, eu acho que, de modo geral, a gente pode dizer que teve maior aprofundamento sobre a sua mudança de personalidade, que realmente isso foi algo que precisava ser feito, né, pô, ele já chegou todo alteradão, mas e aí, qual era o lance dele realmente? Então, foi mostrado, né, com mais clareza, né, com uma forma mais adequada e mais aprofundada, sua nova personalidade, uma pessoa fria, fechada, e parece que não tá nem aí se suas palavras machucam os outros. Afinal, ele já viu, tá vendo e verá um monte de coisa, um monte de tudo, etc. Então foi extremamente eficiente essa forma de aprofundamento, pelo menos pra gente ter mais transparência, se é que dá pra transparência naquilo, sobre a sua simples, porém, eu diria um pouco angustiante ou fechada personalidade, né? Então, em relação ao Bran, foi realmente isso, questão de aprofundamento. Sobre a Sansa e a Arya, né, que finalmente ela chegou no Winterfell, tivemos finalmente o encontro de mais um membro Stark com sua família. Eu diria que esse encontro não foi tão emocionante quanto a chegada do Bran, que no último episódio foi um pouquinho resumido, mas teve mais uma, como eu posso dizer, uma música de fundo, né, um troço mais chamativo, mas pelo menos a questão dela, das duas se encontrarem, né, terem conversas, como eu posso dizer, que mostrou um relaxamento a mais. Eu diria que ao mesmo tempo que não foi tão emocionante, mostrou com clareza a maturidade das duas personagens, como também do Bran, né? Mostrou que as duas, que antes ficavam brigando por coisas fúteis, elas se mostraram muito mais adultas, né? Principalmente a Arya, né? Que a Arya, pô, passou por um procedimento de transformação, eu acho que muito mais sério que a Sansa, né? Tá, as duas sofreram, mas eu acho que a Arya passou por uma coisa mais séria, né? Então eu acho que teve o ponto de maturidade, né? Principalmente com todos os membros. Bom, sobre a Arya em si, eu tenho que dizer um outro ponto de destaque, foi a cena de luta com a Brienne, né? Ela simplesmente decidiu lutar com ela, né? Vamos treinar aqui, eu tô entediado mesmo. Mas a cena foi fantástica, foi foda, foi tipo provavelmente um dos maiores ápices do episódio, porque mostrou com, como eu posso dizer, mais precisão todas as suas capacidades de luta, né? Mobilidade, agilidade e tal, coisa que, assim, nas temporadas anteriores foi mostrado, mas vamos ser sinceros, a Arya ficou mais focada em trocar de face, matar secretamente, então mostrar finalmente ela, sabe, corpo a corpo contra alguém que, porra, pelo que parece é gigantesco, né? A Brienne, cara, a Brienne em comparação à Arya, mano, é um gigante contra um anão, sacou? Então foi épico demais, né? As duas lutando, os desvios e terminar a luta com tipo um empate ou algo assim. Então eu diria que realmente mostrou todos os pontos que nós precisávamos ver sobre o Bran e sobre a Arya. Em relação a Sansa, não podemos, a gente infelizmente não teve realmente muita coisa, né? Nós sabemos que ela tá numa posição de poder, mas isso não tá sendo mostrado relativamente, né? Ela não tá, tipo, comandando exércitos ou algo assim, não tá tendo nenhum problema grande pra ela, né? Mas ela observando os dois irmãos, né? A Arya e o Bran, eu acho que o fato dela ver e a reação dela oficializa realmente a mudança comportamental. Então eu acho que esses são os 3 pontos, né? O Bran frieza, a Arya agilidade e a Sansa confirmar tudo, né? Confirmar as mudanças. Bom, sobre o Mindinho, sabe, a Brienne, enfim, serviram apenas como figuras secundárias que realmente não trouxeram muitas coisas pessoais, mas teve mais umas conversas e tal. Realmente o Mindinho se sentiu incômodo quando o Bran falou do caos, que é uma escada e tal, uma frase que o Mindinho tinha usado. Não sei se isso vai levar em alguma coisa, mas nesse episódio foi somente isso.
né, em relação ao Winterfell. Agora vamos falar de Dragonstone, né, com a Daenerys e tudo mais. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre a aparição da Missandei, né, que nós sabemos que tá rolando boatos por aí, né, que ela é uma possível traidora e tal, e eu acho que esse episódio aproveitou, né, pelo menos esse efeito, né, ou pelo menos deduziram que ia acontecer isso, porque nós tivemos um momento que o Jon e o Davos, né, ficaram conversando com ela, né, teve algumas perguntas e tal, e ela ficou falando sobre a sua origem. Claro que isso serviu como uma base de sermão, ou pra ela afirmar mais ainda de como a Daenerys é a escolhida, né? Como eles escolheram ela, como ela é bondosa e tal, como ela é foda e tudo mais. Mas será que por base dela falar da sua origem, né? Dos locais de onde ela veio e tal, isso... será que não foi pra mostrar algum detalhe escondido? Bom, em relação a Melisandre, não teve nada muito mais claro do que falar sobre a própria Daenerys, né? Pra aumentar a imagem positiva da mesma. Mas eu acho que teve algum ponto escondido aí que, cara, pelo menos pra mim chamou a atenção. Bom, continuando, tivemos uma questão simbólica, né, do Jon e a Daenerys vendo lá a caverna, né, tivemos o vidro de dragão, né, a obsidiana, mas junto a isso tivemos os desenhos e tal, uma coisa que realmente eles conseguiram fundir o passado com o presente pra tentar moldar um futuro melhor. Mas é claro que com a Daenerys falando, você tem que se ajoelhar, cara, e tudo mais, mostrou novamente a sua pressão perante essa postura de querer ter certeza de que tudo vai dar certo. Bom, logo em seguida, né, junto à questão do simbolismo, eu acredito que tivemos uma visão mais agressiva da Daenerys, né, que eu acho que a gente pode até comparar lentamente ou de uma forma fragmentada, uma postura relacionada ao Rei Louco, né? Porque nós tivemos a Daenerys simplesmente gritando com o Tyrion, falando que, você não quer ferir sua família ou algo assim. Enfim, ela tava puta, né? Que seus aliados morreram, sacou? É uma coisa muito normal, né? Esse tipo de reação, mas a Daenerys sempre teve mais ou menos um controle interessante, mas esse episódio parece que ela perdeu por alguns segundos o seu controle, teve como posso dizer, uma descarga emocional tão alta que ela até pediu conselho pro Jon, sacou? Uma figura que ela não confiava. O que eu tenho que fazer? Sacou? Tipo, ela tava atacando foda-se, simplesmente por toda a imagem que ela tava sendo moldada. Então ela tava realmente demonstrando um pouco descontrolada. Mas isso foi interessante, para mim, as novas faces da personagem. Logo em seguida tivemos a aparição do Theon, que não teve realmente nada demais. Ele apareceu somente por alguns segundos, né? Somente para questionar a presença, a falta da presença da Daenerys, a presença da Sansa, se ela tava bem ou não, e ter uma conversa com o Jon, mas foi uma coisa de segundos. Mas eu acredito que a presença do Theon, né? A gente consegue ver que pelo menos ele parece um pouco mais sério e ciente de seus erros, né? Eu já falei sobre o processo evolutivo do personagem, e eu acredito que agora, pelo menos nesse episódio, demonstrou que ele estava um pouco mais focado, né? Pelo menos em tentar mudar ou algo assim, eu não sei, mas ele parecia um pouco diferente. Mas em Dragonstone só tivemos isso mesmo, questão da Melisandre, que eu acho que tem alguma coisa escondida aí, ou se não, foi somente para falar de forma positiva da Daenerys, a questão simbólica e a face meio louca da Daenerys, né? Então isso foi interessante, a questão do Theon, que foi por pontos de segundos. Bom, e falando do último ponto do episódio, vamos falar de King's Landing, pelo menos a trama envolvendo os Lannisters, né? A gente percebeu que no início do episódio, né, quando foi focado na questão de dinheiro, né, a Cersei falando com o pessoal do banco, e o Jaime transportando as coisas, né, como é que é, o Jardim de Cima ou algo assim, até King's Landing, focou a questão do dinheiro. Nós sabemos que os Lannisters sempre pagam suas dívidas. E é interessante isso, né, que esse é a imagem da família, né, o dinheiro, né, o poder, a questão de valor. E eu acho que esse foco constante foi para dizer, ok, vai rolar alguma coisa acima disso. E foi exatamente isso. Nós sabemos que os Lannisters nesse episódio não tiveram porra nenhuma de pessoal, sacou? Não teve nenhum problema a ser resolvido, não teve nenhuma questão interna, não. Foi apenas eles transportando o dinheiro. Aí vem a Daenerys, né? A Daenerys que, coincidentemente, atacou exatamente no local onde eles tinham mais fraqueza, né? Foi muita sorte, né? Roteiro, né? Mas, ok, tivemos uma cena de conflito fantástica, muito chamativa. Finalmente tivemos um conflito, né? Uma ligação dos Dothraki com o povo de Westeros. Finalmente um conflito aí que, cara, chamou muita atenção, demonstrou como os Dothraki sabiam lutar muito mais que o povinho de Westeros, que, cara, um bando de criança lutando, né? Realmente bando de inúteis, porque a gente sabe que os Lannisters nesse episódio não tiveram a mínima chance de fazer nada, sacou? Os Lannisters só estavam nesse episódio pra apanhar. Realmente não tinha nada de pessoal neles, não tinha nada de especial, só apenas apanharam, né? Tivemos finalmente um momento de fraqueza envolvendo a Daenerys, no caso do arpão, né,
no caso daquela arma medieval, que eu esqueci o nome, qual? A balista, né? No caso, nós tivemos a cena da balista, acabou acertando o dragão. Isso demonstrou que finalmente os dragões têm uma fraqueza, aquilo foi uma confirmação, e é claro que isso vai ser devidamente explorado no futuro. Porém, até agora tivemos o quê? Os Lannisters sofrendo, né? O Tyrion magicamente brotou lá, né? Alguns minutos depois da Daenerys brotar, então posso deduzir que o Tyrion chegou lá ou com o teletransporte do Varys, ou ele montou no dragão, sacou? Tipo, cara, não tem como o Tyrion ter chegado lá tão rápido sem usar os dragões, sacou? É uma coisa completamente absurda. Roteiro, né? Mas é isso aí, galera. Tivemos realmente uma cena de ação chamativa, pessoas, fogo pra todo lado, pessoas sofrendo, sangue e tal, uma coisa realmente foda, né? Seguiu o modelo dos últimos episódios, mantendo cenas de ação pro final, né? Que isso é meio questionável, mas funciona, né? E é isso, galera. Esse foi o episódio, né? Teve um pequeno, eu diria que um gancho no final, porque não revelou precisamente o que ia acontecer com cada personagem, né? O Jaime e o Bronn caindo na água, a Daenerys no meio lá perto da água, tentando tirar o arpão e tal, e o Tyrion nas proximidades, né? Os Lannister lá, todo loucão, os soldados indo pra lá e pra cá, realmente não foi finalizado aquela parte, né? Então fica meio questionável qual seria a situação de cada um. Então, galera, de forma geral, eu achei que as coisas em Winterfell foram bastante pessoais, né? Isso foi bastante importante também. Eu senti falta de algo externo, algo grande, mas pelo que parece, eles estão focando muito na questão familiar. Sobre Dragonstone, eu diria que as coisas estão começando a ficar mais simples ali, realmente nada muito chamativo, porque eles finalmente estão conseguindo se resolver sobre Dragonstone e tudo mais, sobre a Obsidiana. E sobre King's Landing, infelizmente, como eu disse, os Lannisters não tiveram nenhum problema interno a ser resolvido. Eles iam trazer o ouro, chegou a Daenerys, cena caótica, acabou aí, pronto. Né? Simplesmente os Lannisters não tinham nada, sacou? Eles não sabiam brigar, eles não tinham nenhuma capacidade de ter um contragolpe e tal, enfim. De modo geral, é isso. O episódio, né, o 7x04, como nota, eu vou dar nota 8, sacou? Eu acho que foi um episódio muito bom em vários fatores, mas eu acho que, cara, faltou muita coisa sobre vários outros pontos, né? Como eu disse, os Lannisters não tinham nada de especial, questão Stark, só questão interna, e Dragonstone não pareceu ter nada realmente muito grande. Foi apenas o ponto intermediário de trazer a Daenerys pra guerra, né? De uma forma mais direta. Então, galera, nota 8 pra esse episódio. Se você quer comentar, você pode comentar nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda o seu canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foco na cobertura de mais um vídeo. Valeu!